Gente, está dormindo? Vamos? Oxi! Bom dia! Bom dia! Ah, chegamos! Tava preocupado com vocês. Me lembra. É, né? 1,88 m, amiga. Café. Ainda é 1,88 m. Eu acho que eu tô crescendo ainda, não sei. Isso aqui não dá mais 2 centímetros, vai 1,90 m. Então, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Que manhã, né? Que manhã. Cada ambiente, cada lugar que nós vamos, nós temos a oportunidade de trocar. Eu queria só uma água depois. Quem puder me dar uma água? Pode deixar aqui no cantinho? Pode, amiga? Beleza, então tá bom. Então, a oportunidade de trocar ideia, de conversar, de construir. Eu vou lá trocar de roupa. Rio de Janeiro, né? Não combina com chuva, mas tá chovendo. Mas se você não vence uma chuva, tu não vence mais nada também, né? 2025. Vamos lá. Se uma chuva te Trocar para, de roupa agora. significa que tu não quer nem tanta coisa assim, né? Esse público agora já. Porque quando a gente não quer ir num lugar, a primeira coisa que acontece, choveu, aí tu, era a desculpa que eu queria pra não ir. Rapaz, o que acontece, ó, aqui alaga tudo, é melhor, aí é a desculpa. Quando tá muito quente, tu fala assim, pô, tá um calor, melhor a gente ficar em casa. Então, na verdade, nunca é a circunstância, sempre é o que está internamente. Porque quando a gente quer, meu irmão, se tiver uma reunião em São Paulo hoje, 7 horas da noite com um investidor, tiver um negócio bom pra gente fechar, a gente vai olhar a passagem ali agora, se não tiver um voo, a gente entra no carro, a gente vai fazer o quê? Vai. Por quê? Porque é de interesse... E quando é interesse nosso, o que a gente faz? Viabiliza. Então não existe essa conversa. Se algo for do seu interesse, você vai dar um jeito de viabilizar. Agora eu vou pegar esse exemplo aqui que eu dei rapidamente e vou colocar dentro dos nossos sonhos e planos. Por que alguns sonhos e planos... Sabe por que algumas coisas ainda não aconteceram na nossa vida? E aí tu vai anotar esse negócio? E não fica com raiva de mim não, porque eu falo de coisa séria rindo. A gente vai se entender no final. Mas sabe por quê? Porque, na verdade, nós ainda não entendemos ou ainda nós não demos a devida prioridade. Que quando algo se torna prioridade para nós, por mais desafiador que seja, nós vamos encontrar uma forma de viabilizar para que aquilo aconteça. A gente vai buscar uma forma de fazer. E aí, na vida adulta, a mãe não vai mais lá acordar a gente. A professora da escola já não cobra mais a gente. Me escandalizou chegar na faculdade e eu levantar e não ter que pedir pra ir no banheiro, né? Eu fui pra faculdade com 17 anos. Falei assim, pô, vou no banheiro. A professora olhou pra minha cara e falou, o problema é teu. Pô, no ensino médio a gente, né? Pô, professora, não vai não, agora eu vou explicar. Não, no ensino médio a professora controlava a gente. Chega na faculdade, vou no banheiro, o problema é teu. O que eu tenho a ver com isso? Um menino desse tamanho. Ou seja, quanto mais você cresce, mais livre você, mais automaticamente nível de pressão também. Então, adulto que não lida com pressão, adulto que não lida com prioridade, ainda é aquela criança no ensino médio, que precisa de alguém controlando ele o tempo inteiro. Um evento... O negócio é sério. A gente vai rindo e vai tomando na cabeça, vai indo. Então, por que isso? Então, quando você vai entrar nessa fase, você vai passar de fase. E aí você mais livre. E a pior loucura que eu sonhei na minha vida inteira aconteceu. Falei, quando eu tiver 18 anos, eu me mando, pô. Aquele libertário. Quando eu tiver 18 anos, ninguém me segura. Eu não tenho mais hora para chegar. Eu não tenho mais... Ninguém me controla mais que a gente quando tá na adolescência, na juventude, o quê? Quer me matar? Me pergunta, vai aonde? Vai aonde? O quê? Eu tô com 20 anos. Nós queremos ser... Quando você entra na fase adulta e você começa a crescer profissionalmente, empresarialmente, você passa a dar mais satisfações. É totalmente contrário. Tu tem agenda para cumprir. Tu tem horário para tudo. Tu tem compromisso com um monte de gente. Eu queria, na verdade, me mandar, pô. E quanto mais você crescer, isso é o quê? Nível de maturidade, porque aquilo que você faz, na verdade, não tem mais a ver com você. Aquilo que você faz, o impacto que você causa, tem a ver com você, com a sua casa, com a sua família, com seus sócios, com seus clientes, com todo mundo que vive em torno de você. Então, quando você cresce, quando você rompe, na verdade, a gente queria ser livre.
Aí no final, nossas agendas tomam a gente. Aí tu, rapaz, aconteceu o contrário. Aconteceu o contrário. E dentro desse nível de maturidade, você vai se expandindo e você vai comprando risco. Então hoje, talvez dentro desse contexto, nós vamos falar sobre comunicação, sobre venda. Eu amo falar de venda, porque eu não era vendedor e depois eu vou contar essa história. Eu amo falar sobre comunicação, porque eu acredito que a comunicação, ela é a ponte, né? Ela faz a conexão entre a venda. Então, eu amo gente. Mais do que de comunicação e venda, eu gosto de gente. Eu vou na padaria, eu demoro 3 horas. Eu vou no mercado, acabou. Aí tu vai conversar com o açougueiro. Minha avó fala, pelo amor de Deus, não manda ele na padaria. Porque eu ia andando na padaria, mas passava lá, vendia, eu conversava com o outro. Eu ia andando. Pelo, que perturbação é isso? Andar com esse menino na rua é um tormento. Isso gera algo meu. Esse negócio de lidar com gente, de gostar de gente, de estar sempre perto de pessoas. Mas foi algo que profissionalmente depois a gente vai entendendo. Porque eu vou falar uma coisa com você aqui, que não está aqui. E eu odeio apresentação. Eu sou o cara que dou palestra que eu odeio apresentação. Mas depois eu vou contar essa história também. Depois eu te conto essa história também. Uma pessoa virou para mim e falou assim, caramba, eu preciso saber o meu propósito. Eu falei, gente, essa história de propósito está meio confusa, cara. Porque parece que vai vir alguém, sei lá de onde, vai vir um oráculo, não sei o que vocês estão querendo da vida, né? Já entendeu onde é que eu vou chegar, né? Parece que vai vir alguém, vai olhar para você, falar, olha, senta aqui, o seu propósito, que maluquice, é que vocês tiraram isso? Ficar um perguntando pro outro qual é o meu propósito. Aí eu falei, cara, mas eu tenho um direcionamento. E até esses dias está um corte no Instagram sobre isso. Eu pergunto para ele, o que você faz no dia a dia com tamanha facilidade que deixa as pessoas extremamente assustadas? Aí a pessoa olhou, falei, não, mas eu não estou falando de performance, eu não estou falando de palco, eu não estou falando de nada. Eu estou falando o que você faz naturalmente, coisa que é sua. Pode ser, na casa da vovó, a gente fala que aquela comida da vovó, que é arroz, feijão, aquela comidinha da vovó, que a gente comia de lamber os beijos. O que você faz com tamanha espontaneidade que pra você não é nada? E as pessoas ficam extremamente assustadas. A pessoa falou, foi lá e falou. Eu falei, você acabou de achar um negócio que está dentro de você. É isso que esses malucos estão falando que isso é propósito. Porque, na verdade, as pessoas se assustam com aquilo que nós fazemos naturalmente, sem luz, sem câmera, e isso gera resultado. Enquanto a amiga falava sobre autenticidade e comunicação, o que está acontecendo no nosso meio? A gente fala sobre comunicação. Uma que comunicar não é falar, isso está claro. Está claro ou não? Comunicar não é falar. Ponto. E quando a gente vai falar sobre comunicação, aí tu pega, vocês vão rir, aí vem uns caras, a pessoa, né, alinhadinho, falando, rapaz, nós somos no Rio de Janeiro, eu sou da Baixada Fluminense. Criado na rua. Né? Rua Nova Iguaçu. Quem é que fala? Ô, meu amor. Nova Iguaçu, meu amor. Criado na Baixada Fluminense. Lilópolis? Alô, Lilópolis? Ai, gente, todo mundo junto. Tá todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Criado na rua. E existem diversos níveis de comunicação na rua. Não tem lugar melhor para você aprender sobre comunicação do que na rua, meu amor. Na rua a gente bate o olho e já sabe. Vixe. Onde é que a gente aprendeu comunicação? Na rua, lidando com gente, ouvindo as pessoas, observando comportamentos. Então tudo isso está atrelado ao que? As nossas raízes, né? A gente sempre falou assim, cara, nós falamos a linguagem da rua. E o que aconteceu? O que tem acontecido nos dias atuais, principalmente para quem está no digital? Aquele discurso muito ensaiado, muito pronto, aquele negócio muito bem embalado, a gente desconfia na hora. Porque quem é que vive uma vida ensaiada? Fala pra mim. A vida é o quê? A vida é ao vivo, pô. Se a gente aqui, no ao vivo, um olhando pra cara do outro aqui, você tá vendo tudo isso acontecendo. E eu sempre falo o seguinte, eu gosto de gente que tá no ao vivo, porque gente que tá no ao vivo não dá tempo de armar. Porque quem vive os bastidores o tempo inteiro ensaiando, qualquer coisa que saia daquele script, já percebeu? A pessoa enlouquece. Porque acabou de acontecer alguma coisa
que saiu do controle dela. Nós começamos a dirigir. A mulherada sofre no trânsito. Porque os caras vêm, né? Vê que a mulher no trânsito, os caras vêm jogando o carro em cima. Chega pra lá! Você se prepara para dirigir, meu irmão. Só que você consegue controlar tudo o que acontece no trânsito? Na verdade, a maioria das coisas a gente não controla. Nós aprendemos a fazer a direção defensiva, porque assim, vão te atacar no trânsito, mas você consegue passar despercebido, você consegue sair de um ponto e chegar no outro. Dentro da comunicação, nem tudo a gente vai segurar. E você precisa estar pronto para o ao? Então escreve aí, se prepare para o ao vivo. Eu preciso estar pronto para o... O que é estar pronto para o ao vivo? Eu já participei de algumas gravações de programas de TV. Já fui na Globo ali, assisti Faustão e tal. E eu assisti o programa gravado. Programa gravado, meu irmão. Daqui a pouco tá rolando. Daqui a pouco o diretor vai e entra assim no meio do programa. Parou. O cara viu lá em cima, tem que voltar. Aí tu volta, aí o pessoal tem que animar a plateia de novo. Mas eu já fui no programa ao vivo. Alguém entra lá no ao vivo pra poder falar... Meu irmão, se errar, errou. Se tu falou besteira, meu irmão, a bomba vai explodir, essa hora já tem um corte, deu na internet, as pessoas estão te matando. E esse jogo do ao vivo é que as pessoas têm... Por que as pessoas têm medo do ao vivo? Hã? Vamos. Exposição. Vai, pode soltar, gente. Tá colocando. Vamos, vai. Solta. Isso. Cancelamento. As pessoas têm pavor do ao vivo. Pavor, pô. Porque o jogo ao vivo, irmão, e o ao vivo é legal, porque eu sou apaixonado por futebol, sempre fui. Louco por futebol. Meu Deus do céu, minha mulher tá ali, gente, coitada dela. Ela, Flamengo vai jogar de novo, não é possível. Ela grita ainda, não aguento mais. E se tem uma coisa que nós aprendemos no ao vivo, é que alguém aqui já teve a alegria, né, que amanhã eu vou estar lá de novo, graças a Deus também. Nem sabe, amanhã eu tô lá. Amanhã eu tô lá naquele jogo. Amanhã eu vou estar ao vivo. Cara, comemorar um gol em casa é uma coisa, meu irmão. Tu já viu no estádio, tu abraça uma pessoa que tu nunca viu na vida, ela tá chorando, meu. Tu vira a melhor amigo de alguém que tu nunca viu. E eu vou pro Maracanã com as crianças, lá as crianças abraçam, os outros também. Porque é a emoção do ao vivo a emoção é diferente. Ao vivo é outra coisa. Isso aqui seria maravilhoso se fosse gravado. Tá gravando ali, o amigo tá gravando. Mas ninguém vai sentir o que você tá sentindo. Não tem como, porque o ambiente, tudo isso toca a gente vai aqui e vai percebendo as coisas. Como a vida é ao vivo, existe algo que te prepara para o ao vivo. E você vai anotar. Viu que eu abandonei aqui o negócio, né? Existe algo que te prepara para o ao vivo. O que te prepara para uma vida ao vivo? Fala que tá aí dentro, vai. Fala para mim. Confiança. A confiança, ela te prepara para uma vida do ao vivo. Por que existem pessoas que não conseguem jogar o jogo do ao vivo? Porque elas não têm confiança 100% ou, sei lá, a confiança necessária para aquilo que se faz. Porque, vamos lá, existe a possibilidade de você chegar com um médico socorrista, numa UTI daquela pegando fogo, hospital público, Rio de Janeiro, bala voando, acidente, aquela confusão toda, né? Bala voando, aí chega um arrebentado, num caiu de moto, todo tomou tiro, é uma loucura. Existe a possibilidade de você chegar lá e o médico de plantão, chefe da emergência, ele está desesperado? Meu irmão, a família vem gritando de lá. É uma confusão. O médico tá... Cafezinho na mão. Vamos resolver. Pegou. Pá. Próximo. Mas assim, não tem coração, não. Não tem coração. Não é que não tem coração, é que a vida é ao vivo, ele tá pronto. Aquilo que pra gente é loucura, a cada 5 minutos chega alguém assim, se ele desesperar, ele não trabalha. Então, dentro do caos instalado, eu estou apto a resolver isso aqui. Automaticamente, eu te passo confiança que eu vou resolver. Você descansa um pouquinho que eu vou resolver. E a coisa vai sendo viabilizada através da confiança.
E por que? Aí tu escreve confiança. E aí, qual é o pilar da confiança? O pilar da confiança não vai para o ao vivo. O pilar da confiança é aquilo que a gente faz nos bastidores. Vamos construindo essa ideia. A gente está indo, a gente está construindo. O pilar da confiança, porque confiança está totalmente ligada ao caráter. Fala, caráter, pode falar. Isso. Confiança está ligada ao O negócio está ficando feio agora, vamos embora. Aí a gente desce. Então, se você é alguém confiável, você domina não só o que você faz, você domina o ao vivo. Mas por que muitas pessoas não conseguem explorar totalmente a sua capacidade? Porque ela sabe quem ela é. Porque caráter é aquilo que você faz quando ninguém está sendo observado. Então, quem é de mentira nunca vai conseguir transmitir confiança. Porque por mais que todo mundo aplauda ele sabe que ele não é aquilo. Aí treme. Aí entra em desespero, vai enlouquecer. Então, toda a sua capacidade... Eu falei tudo isso para te fazer uma pergunta. Chegamos já na conversa. Eu falei isso tudo para te fazer uma pergunta. O que você é? O que é mais importante? O que você é ou o que você faz? Isso não está em discussão, né? Isso é uma resposta muito óbvia. O que eu sou é mais importante do que aquilo que eu faço. E por que a gente valoriza muito mais as pessoas pelo que elas fazem do que pelo que ela é? Hã? O que nós somos é mais importante. Até porque você pode ser um exímio profissional. Se você for mau caráter, não vale nada. Você pode ser o que você for. Se você for uma pessoa ruim... E aí, dentro da comunicação, por muitas vezes, nós conseguimos comunicar facilmente o que nós fazemos com muita tranquilidade. Mas o que nós somos, a gente quer deixar de fora, porque se a pessoa conhecer que a gente é, ela não compra aquilo que a gente faz. E tem gente que você compra o que ele faz justamente pelo que ele... Aí é contigo. Aí a gente está chegando num lugar. Então, se nós estamos falando sobre comunicação, sobre venda... Não existe o maior relacionamento que você conseguir transmitir a confiança necessária para que essa pessoa que está comprando de você tenha paz e tranquilidade no coração de saber que o que ela comprou ela vai ler. Acabou. E quando você estabelece essa comunicação, quando você estabelece essa ponte entre a sua comunicação, aquilo que você faz, que as pessoas falam assim, cara... A partir do momento que você domina o palco, que você domina as coisas, que você domina o cliente não faz o que tu fala. E para mim não existe um ativo mais precioso do que a confiança. Eu venho do mercado financeiro. Meu primeiro emprego foi como menor aprendiz. Fui menor aprendiz, 17 anos. A tia dela ali que me arrumou um emprego, eu queria trabalhar. Eu queria estudar, queria fazer faculdade, também não tinha dinheiro. Não tinha grana para poder fazer faculdade. A faculdade era R$420, meu primeiro emprego para ganhar R$250. Aí eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero estudar. Ela falou, não tem dinheiro. Quanto é que é? Fizemos a matemática, não tinha como. Vamos vender lanche para poder resolver o negócio. Eu fui vender lanche com a minha mãe. Minha mãe topou essa maluquice de vender lanche. Começamos. No hospital que ela trabalhava, a gente vendia o lanche. A única coisa que fez ela topar essa loucura comigo foi que a minha comunicação com ela foi o quê? Eu acredito em mim. Sabe como é que eu provei para ela que eu acreditava em mim? Não foi falando para ela que eu acreditava em mim. Foi dizendo que eu ia trabalhar o mês todo e ia dar R$250 na mão dela. Porque se você acredita em alguma coisa, o que você faz? Dama falou? Hã? Fala, vem, acorda, vamos. Quando você acredita, você, prova, você bota. Então, o que fez a gente comprar uma guerra de vender lanche para estudar foi porque eu peguei os 250 e primeiro investimento que eu estava fazendo. Aí eu convenci uma outra pessoa a fazer o quê? Vamos produzir esse valor junto. Quer que as pessoas invistam em você? Hoje eu estou aqui falando para você, um ambiente maravilhoso. Estou com o horário apertado porque hoje eu tenho uma outra palestra aqui na Barra da Tijuca. Tem outra palestra aqui em outro lugar e a gente está na correria hoje. Mas por que eu estou falando isso para você?
Esses dias ela me ligou brava, minha mãe. Porque minha mãe é brava. Pensa, a mulher brava. Minha mãe criou a gente mesmo na unha. Mas apertando a gente, quase que torcendo. Ela, vê se pode. O que foi? Tá revoltada por quê? Ela, não. Eu tô recebendo as mensagens aqui no meu telefone. A pessoa tá perguntando pra mim se eu sou a sua mãe. Isso é um absurdo. Você bota um filho no mundo. Eu sempre fui a sua mãe. As pessoas me perguntam, você é a mãe dele. Eu virei sua mãe, não é você que é meu filho, não? Eu falei, não. Eu entendo a sua raiva. Mas eu acredito que você deve ter feito algo bom. Então, quando ela topou essa guerra comigo, eu comecei ali, fui bancário, venho do mercado financeiro, fui 4 anos bancário. E quando eu fui falar de venda, eu falei pra vocês, eu era do administrativo, eu fui vender. E quando você vai vender, meu irmão, quem aqui se considera vendedor? E por que vocês hoje... Todos vocês são vendedores, você vende ou não? Você querendo ou não? Quem que se considera? 3 pessoas levantaram a mão. Só que, cara, vou achar uma palavra para poder pegar leve. Não adianta... Quem aqui tem um produto ou serviço? E por que vocês não levantaram a mão quando eu falei da venda? Não entendi, pô. Não, a primeira pergunta, quem que se considera vendedor? 3 pessoas. Quem que tem um produto ou serviço? Todo mundo? Bom. Eu falei, como é que as pessoas compram de vocês então, gente? Me explica esse negócio. Por quê? Se vocês se consideram que vocês prestam um bom serviço? Tá claro para vocês? O produto de vocês é bom? E por que vergonha de vender esse negócio? Qual é o lado da comunicação que você não vai gritar aquilo que você faz por medo até de julgamento? Aí, se quiser passar até o... Ah, tá aqui. Depois eu vou entrar aqui rapidinho. Tem algum lugar para eu ver o tempo aqui que eu tô perdido, tá? Eu comecei a falar aqui, meu irmão. Vai botar aqui o cronômetro aqui? Que eu vou embora, hein? Eu falo 3 dias, eu falo pra caramba. Não, pô, bota... Eu falo pra caramba, não. Me trava aqui, vai me sinalizando. Oi? Ih, minha filha, desculpa, deu? Então a gente vai ficar aqui, daqui a pouco tu fala assim, acabou, eu acabo. Lembra que tem a outra, tá? Eu vou acelerar aqui então, que a gente estava onde? Eu me perco também, tem déficit de atenção, tá? Tem um TDAH horrível. Que? As pessoas falam assim, não, você fala benzão. Eu falei, cara, tudo me distrai, não tem noção não, tá? Às vezes eu tô com uma linha de raciocínio e passa um gato lá na ponta, o gato. Aí eu volto. Eu tava onde? Falando do... Isso, aí, tá vendo? Já vai me ajudar. Se eu me perder, tu tava aqui, aí eu vou seguir. Me ajuda mesmo, isso é real. E aí, se você tem um bom produto ou serviço, você não pode ter medo de vender. Aí nós vamos ter que retomar a confiança, falar sobre confiança e comunicação, para que a gente consiga estabelecer um bom padrão de venda. Porque talvez você já passou por aquele sentimento e falou assim, cara, pô, meu produto é melhor do que o dessa pessoa. Eu, profissionalmente, sou mais capacitado. Por que o pessoal rasga uma seda para ele? E eu tô aqui. O que tá faltando dentro da sua comunicação? Agora pode passar aqui, que eu passo aqui os slides, senão vai dar ruim. No meu tempo aqui. Quem vai me ajudar aqui? Eu passo aqui esse negócio? Tá, deixa eu ver aqui. Tá. Foi. Vou seguir isso aqui um pouquinho. 55% da comunicação é não verbal, gente. E eu vou te falar uma coisa. Vocês vão lembrar de um assunto aqui muito legal agora. Época da escola. Você lembra da época da escola? Lembra? Trabalho em grupo. Lembra? Faz tempo. Trabalho em grupo, lembra? A professora pegava aquele grupo de 5 cabeças e falava assim, vai lá na frente apresentar. Lembra? Vocês lembram? Aí, vinha alguém com um papelzinho na mão, a professora, para poder forçar a gente a falar em público, falava, tu vai falar. Aí o cara aí, para poder não ser excluído, pegava um papelzinho. Professora, falei. Aí passava e todo mundo apresentava. Era um martírio. Vocês lembram disso? Foi semana passada, né? Não tem nem tanto tempo assim. Ano passado foi isso. Sempre tinha um louco que ia sem nada. Só dele aparecer lá na frente, sem um papel na mão, a turma já assim, ó. Que esse maluco vai falar? Porque, tipo assim, ele já era um gênio, pô. Já era o gênio da turma. Porque todo mundo foi com um papelzinho na mão. Ou seja, eu não passo confiança pra ninguém, né? Porque eu não... né? Tô com medo.
Já ali, a professora, muito cordialmente, falou, meu filho, parabéns, meu amor. Apresentou lindamente bem. Leu tudo. Mas aquela pessoa, o cidadão ou a cidadã, que ia lá pra frente sem um papel na mão, a turma já saía brabo, né? E a pessoa ia lá e realmente chocava todo mundo ou não chocava? Primeiro chocava porque estava sem o prompt, sem a cola. É gênio. E às vezes, vou falar, não era gênio não, só era ousado mesmo. Só era desenrolado, memorizava 3 pontos ali, ia lá, falava. E a turma vinha abaixo. Oh, caraca, ele fala sem um papel. 55% da nossa comunicação, na verdade, ela é não verbal, pô. Só o fato de levantar da cadeira e ir lá pra frente sem nada na mão, já intimidava todo mundo. Às vezes, posso falar uma coisa pra você? Segredo nenhum, não. Você precisa intimidar algumas pessoas antes de abrir a sua boca. Você precisa intimidar. Só pela sua postura. Às vezes, tu não tem nem 100% de conhecimento, tem só 20, meu irmão. Mas o teu talento para explorar esses 20 que tu sabe é o que vai virar o jogo. Você precisa, olha pra mim aqui. Eu tô falando sério. Pelo amor de Deus, muda a sua postura. A minha família não acredita em mim. É a sua postura. As pessoas vão começar a acreditar em você. Sabe por quê? As pessoas, primeiro, elas ridicularizam tudo. Tudo aquilo que é estranho, tudo aquilo que sai do comum, tudo aquilo que na visão delas não vai dar certo, elas ridicularizam. E elas vão tentar parar. A hora que a tua postura não mudar diante disso, elas vão passar a consumir e a comprar aquilo que um dia elas tentaram parar. Entende? Pode repetir? Tá aqui, ó. As pessoas ridicularizam tudo, desacreditam de tudo. Primeiro elas vão tentar parar, impedir, porque elas não entendem ainda o que está acontecendo, por isso a visão delas é tentar te frear. Mas quando você não parar, quando você não paralisar, elas vão consumir, elas vão comprar tudo aquilo que elas tentaram impedir de progredir. É? Pegou? Pode aplaudir aí, o auditório pode aplaudir. Entende? Então, assim, só que isso vai precisar de uma comunicação sua que vai além da fala. Gente, pelo amor de Deus, falar até papagaio, ninguém aguenta mais, tá? Verdade é essa. Nós precisamos de resumo. Então eu vim pra cá para te sacudir, para falar de uma comunicação em venda que começa com você e termina naquilo que você faz, porque você é maior do que aquilo que você é. Eu vim aqui te lembrar esse negócio. Então dentro disso você vai entrar... Desculpa. A água tá aqui? Ah, tá aqui. Deixa eu beber uma água, senão eu vou embora. Cadê o tempo, gente? Estou brincando. Estão muito preocupados. Então, dentro disso, o que você precisa, então? Pode passar, olha, o negócio aqui. Te falando. Temos aqui alguns desafios do mercado. Nós estamos passando por um momento de saturação de mensagem. Aqui está escrito o quê? Desconfiança. Concorrência acirrada. O outro ali está longe. É isso. Então, as pessoas estão sendo bombardeadas de informações, ok? Muita informação. Eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz no evento da rainha do network aqui. No evento dela, meu irmão, veio um... Eu nunca mais vou abandonar esse negócio. Vou fazer a pergunta que eu fiz lá pra vocês, que eu adoro fazer pergunta pros outros. Eu não gosto de fazer palestra pra poder ficar ensinando ninguém. Adulto não... Eu não tô lidando com criança. Adulto só muda depois da reflexão. Não adianta ficar falando. Você levar a pessoa a pensar. Aí depois, anota tudo que eu tô te falando. Chega em casa, tu olha, vê se faz sentido. Me questiona também, porque ninguém é o dono da verdade. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu preciso te levar um pensamento. Qual? Você se ouviria? Não me responde. Só anota aí. Por que você se ouviria? Qual o motivo? Só coloca essa pergunta. Por quê? Algumas pessoas querem ser ouvidas,
buscam ser ouvidas. Elas buscam ser ouvidas. Mas assim, nós temos os motivos, diante de um mundo de tanta informação, tem algumas pessoas que a gente gosta de ouvir. Não gosta? Tem gente que... Algumas pessoas ouvem rádio até hoje, por exemplo. Alguns apresentadores, algumas pessoas marcam a gente. Então assim, eu fiquei pensando, cara, por que eu me ouviria? Por qual motivo? Qual é a mensagem que eu carrego? Qual é a missão que eu carrego que vai fazer com que alguém me escute ou eu escute essa pessoa? Diante de tudo que acontece no Instagram, tem gente que tu ouve todo dia? Tem gente que tu ouve todo dia? Tem gente que abre e gente, pô, se não aparecer aqui, a gente vai lá buscar a pessoa, não vai? Pô, não é possível, tá mudo hoje. Por quê? Nós temos algumas pessoas que... Opa, show, ligado? Nós temos algumas pessoas que nos dão alguns direcionamentos. E eu vou te fazer a pergunta hoje. Você se ouviria? Beleza. Por quais motivos? Aí você anota. Porque com certeza esses motivos vão levar outras pessoas a te ouvir também. É o seu perfil, é o seu público, é a sua comunidade. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho algumas informações, para a galera estar anotando. Né? Eu tenho aqui o poder da primeira impressão, 10 dicas que a gente está falando sobre venda sem abrir a boca. Eu amo falar sobre isso, porque eu já vim construindo a ideia sobre a comunicação não verbal. Então, a fala, ela é o último estágio. É possível vender sem abrir a boca? É possível. Então, nós temos aqui o poder da primeira impressão, que eu acho mágico. Tem uma frase, né, que você não vai ter uma segunda chance de deixar uma primeira boa impressão. O pessoal fala muito isso, né? Já ouvi isso. Ou então, aquela outra famosa, que é a primeira impressão que fica. Cara, e às vezes tem pessoas que na primeira impressão não foi legal, mas depois a gente descobriu que a pessoa não era aquilo. Porque nem sempre, meu irmão, a gente vai estar num bom dia. Já pensou se todas as vezes a gente fosse julgar a pessoa somente pela primeira impressão? Isso hoje requer de nós também uma maturidade, né? Vendas passivas. Quando o cliente vem até você, e é isso que vai sendo construído. A arte de ouvir. Cara, tem tanta coisa que poder falar. Mas eu vou acelerar. A arte de ouvir e observar. A venda passiva é quando o cliente, já vê aquele cliente de indicação, quando você faz um bom cliente, conquistou um bom cliente, o cliente te manda outro. Eu tenho a arte de ouvir e observar, que para mim isso aqui é matador. Hoje a gente que fala muito, a gente tem dificuldade de ouvir, né? E às vezes você precisa dar bola para o adversário. Às vezes você, ouvindo, você vai conseguir ser bem sucedido nas suas vendas. Funil de vendas automático. Aí já estou entrando um pouco aqui na veia do digital. O storytelling silencioso, isso aqui eu amo. Falando sobre comunicação e storytelling. Gente, todo mundo aqui já deu uma postada que está aqui hoje? Não é postar marcando ninguém, não. Tipo assim, tô aqui. Isso tem a ver também com comunicação. E eu vou te falar, o digital, eu sempre fui do ao vivo, eu gosto de gente. E eu tinha uma dificuldade muito grande no digital. Porque falar para a câmera, para mim, era um negócio meio esquisito. Porque aqui você vê as reações, a gente troca ideia. Aqui, gente, eu tô palestrando, eu tô conversando com vocês. Tu olha no olho de um, olhando no olho do outro. Aí tu vai vendo que a pessoa tá assim. Aí o outro assim. Então a gente vai trocando ideia, pô. Mas na câmera, tu em casa, num estúdio, aquilo frio. Esquisito, pô. Então, pra mim, sempre foi uma dificuldade que eu tive. Embora, sempre no ao vivo, eu gostava de gente. Aí até que um dia eu fui gravar um podcast. Comecei a ser chamado pra podcast. Falei, gostei desse formato. Gostei disso aqui. Só que aí eu não conseguia gravar podcast com roteiro. Imagina, né? Vocês já estão vendo o problema que deve ser eu num podcast com roteiro. Eu não vou seguir aquilo ali. Minha cabeça começa a balançar pra lá e pra cá, vou trocando as ideias e eu vou discorrendo. Aí fui 1, 2, comecei a ir. Aí eu fui 1, aí fui legal, aí rolou uma audiência, aí eu fui em outro. As pessoas começaram a me chamar. Eu falei, tô gostando disso aqui. Por quê? Era uma forma de eu estar no digital, até porque é o seguinte, tudo é mercado. O Brasil é o segundo país no mundo que mais consome podcast. Brasileiro, meu irmão, caiu no gosto. Brasileiro ouve podcast fazendo no carro, fazendo comida. Meu irmão, tem podcast de tudo. Virou a nova rádio.
Aí eu olhei pro mercado e falei assim, já sei como que eu vou estar na internet. Porque aquele negócio de ficar gravando vídeo, pra mim não tava rolando. Comecei um podcast. Pá. Até que um dia, numa desses podcasts, sempre falando sobre negócio, empreendedorismo, liderança, tal, venda, tal. Cara, um corte desse pegou quase que o país... Faz assim, né? Explodiu. Buf. Aí eu já tava Quando pegou, eu falei, funciona. Falei, é aqui. E eu comecei a desenvolver aquela ferramenta de comunicação. Desenvolvemos um programa. O programa foi bem. Aí eu fiquei um ano quase que sem gravar. Esse ano eu voltei pro jogo de novo. As empresas, eu tenho 3 empresas, né? Eu sou formado em contabilidade. Tenho uma empresa na área contábil. Eu tenho uma empresa de comunicação e publicidade. E eu também fui bancário e hoje eu também sou proprietário de uma fintech de câmbio. Então eu opero o mercado internacional. São 3 empresas hoje. E as empresas estavam me dando muita dor de cabeça, eu fiquei meio tonto e priorizei as empresas, deixei o digital de lado e esse ano eu voltei. Cara, não tem, pra gente que quer falar, eu desconheço hoje, vou falar uma experiência. Se não fosse podcast, eu não estaria na internet e você pode olhar meu perfil lá. Tem corte lá o dia inteiro. Eu não tenho dúvida que aqui agora, e qual o maior benefício aí você vai, eu vou te dar vou chacoalhar a tua cabeça e você vê qual o formato que vai servir pra você. Qual é o maior benefício do digital? Fala assim, Ivan, na tua visão. A minha visão, meu irmão, que nós ampliamos o nosso senso de presença. O que é isso, ampliar senso de presença? Tu virou no presente? Não. Só que eu tô falando com vocês aqui agora, não tô? Eu não tenho dúvidas nenhuma. Pode abrir ali, pega o telefone, tá com o menino ali. Eu não tenho dúvidas nenhuma que agora alguém tá me ouvindo, seja no YouTube, seja no Instagram ou seja no TikTok. Alguém. Então, sem eu gastar um centavo. Sem gastar um centavo. Então, quando você amplia o senso de presença, primeiro você vai espalhar para as pessoas o quem você é. Quem você é. Você deixa de ser um rosto. Assim, já vi esse rosto. Né? Aí depois que você vê a cara da pessoa 10 vezes, assim, quem é, gente? Faz o que da vida? Tu vai lá e clica. Nós queremos gritar para todo mundo aquilo que a gente faz, cara. Muda a estratégia e primeiro espalha o teu nome para as pessoas saberem quem você é. Porque por mais que você espalhe, nós sempre seremos anônimos para alguém. Isso aí não... Isso é ego, é número. Mas essa estratégia de você, pelo menos, não ser um rosto esquisito para alguém. De você, a sua voz já não ser uma voz não familiar. E você conseguir espalhar a sua mensagem. É mensagem e missão, anota. Mensagem e missão. Você tem uma mensagem, você também tem uma... Mensagem é aquilo que é a nossa vida. Mensagem é você. É aquilo que você acredita. Missão é o seu negócio, pô. Então você vai comunicar a sua mensagem e você vai comunicar a sua missão. Tem gente na internet frustrada porque ele está tentando comunicar só a mensagem o tempo inteiro. E se tem uma coisa que a gente não quer, ninguém está na internet para poder comprar nada. A maior parte na hora da internet a gente está vendo meme. Pô, os de piada então esquece. Tá nervosão, vai lá naqueles perfis de piada, tu ri 3 dias, relaxa e volta pro dia. Não? Figurinha aos montes. A gente precisa... Cara, a nossa vida é uma pressão tão grande que a gente vai buscando algumas válvulas de escape. Tanto é que esses perfis humorísticos aí, meu irmão, fazem a gente rir de muito. A gente, cara, precisa dar uma risada. Que estresse esse, tu clica lá. Esses dias eu descobri o Instagram de um baiano. Toda vez que eu tô estressado, eu vou no Instagram dele pra ver os mesmos vídeos. Mas o bicho é engraçado, meu irmão. Às vezes eu tô numa pilha de nervo, vou lá, deixa eu ouvir o baiano um pouquinho. Aí conta aquelas piadas malucas, Aí eu agora descansei, vou voltar pro jogo. Então, você tem 2 formas de poder fazer isso no digital, na sua comunicação. A mensagem e a missão. Parte você vai comunicar a sua mensagem. O que você acredita? Como pessoa, como ser humano. A sua mensagem. E qual é a sua missão? A missão é o negócio. Então, se você conseguir equilibrar, as pessoas, pô, eu gosto da fulana. Pô, mas ela sempre tem uma mensagem, né? Às vezes quando você entra lá, não tem nada a ver com o trabalho dela, mas ela vai... Acontece? Tem nada a ver com o trabalho dela, mas eu precisava ouvir. Cara, o que é isso? É amém? É mesmo. E algumas pessoas já pegaram esse jogo. Eu falo da mensagem. Muitas vezes, na hora que a gente for colocar a mensagem, um hater vai entrar? Vai entrar. Normal, porque... Cara, toda vez que... Gente, pelo amor de Deus. 2025. As pessoas são opositoras a tudo, gente. Tem gente que é oposição só porque ela fala que é.
A gente já é do contra, então você não liga pra essa gente não, pô. Alguém não vai gostar de você. Só um? Pensei que fosse mais, né? Alguém não vai gostar de você. Claro que alguém não vai gostar de você. Claro que alguém não vai gostar. É óbvio que alguém não vai gostar de você. Não vou gostar do jeito que você fala. Ah, achei que não tem muita etiqueta, não. Poderia se falar um pouco mais baixo. Poderia falar mais concentrado. Cara, aí tu vai se anular. Tu vai deixar de ser quem você é para poder ganhar meia dúzia de... toma banho você pra lá, pô. Só que as pessoas que verem verdade em você, elas vão comprar de você. Porque lembra que ninguém aguenta mais um personagem? E às vezes nós vamos para uma comunicação, falar sobre venda, falar sobre construção de confiança, nós queremos ser os perfeitos. Nada. Eu quero saber se você é de verdade ou se você não é. Pula pro outro, é mole eu, hein? Esse aqui para mim, é toda a minha referência de comunicação. Esse cidadão aqui. Esse moço. Não tem como eu não falar de comunicação. As pessoas falam, cara... E aí eu fui empreendendo e tal, eu sempre olhava para pela a comunicação. O Silvio é um cara assim que para mim marcou época, marcou vida, marcou tudo, pela sua inteligência, pela sua capacidade. Não só pela forma que ele falava, mas que encantou o Brasil todo, sabe? Mas tem uma coisa que ele fez, e eu escrevi essa frase aqui, se torne maior do que o seu produto. Porque se você não for maior do que aquilo que você faz, quando isso que você construiu acabar, você acaba... Pegou essa? Por que você tem que se tornar maior que o seu produto? Já viu algumas pessoas que falam assim, fulano está entrando de sócio em tal negócio. Aí você, vai dar certo. Já viu quando anuncia que fulano de tal está envolvido em tal empreendimento? A gente, meu irmão, vem bomba aí, esse negócio vai explodir. Por quê? Porque, sabe assim, esse cara carrega a marca do sucesso, esse cara, né? Algumas pessoas, eu estou falando loucura aqui, não tem gente que quando a gente associa, fala assim, rapaz, fulano entrou nesse empreendimento aí tu, vai dar certo. Por quê? Eu conheço o histórico desse cidadão. Silvio fez uma coisa que hoje nós podemos fazer, nós fazemos com o nosso Instagram, só que nessa época aqui, nessa época dele, desde a rádio, é uma história absurda. Ele nunca, e aqui eu vou fechar a palestra, e aí eu comecei a aplicar isso dentro dos meus negócios. De todos os negócios que foi criado dentro da comunicação, primeiro você saber o seu tamanho e saber o seu jogo. Dentro da emissora de televisão dele, depois de velho, a gente foi ver que aquelas empresas eram tudo dele. Aí, né, Jequiti, não sei, aquele bando de coisa lá. Ele nunca falou das empresas em primeira pessoa. Porque você vender aquilo que é seu, é óbvio que tu vai falar que é bom, né? Agora, quando você cresce a sua imagem, você cresce a sua audiência e você aponta para um produto, você vincula, mas você não pessoaliza. Aí tu não passa de charlatão. Então existe Então o maior aprendizado, e hoje nós estamos falando pessoas e vendo grandes CEOs de várias empresas indo para a ponta, né? O cara da CIMED lá, o doidão lá que gosta, aquele cara pra caraca. Os caras tudo indo pra ponta, botando a cara no negócio, falando. Poderia pagar um ator, poderia pagar quem quisesse. Porque você precisa dar o que a nossa amiga falou aqui, a vida, as coisas. E por que nós não vamos utilizar todos os artifícios da nossa comunicação para vender, gente? Você é o maior vendedor que a tua empresa tem, essa sua cara linda, maravilhosa, o seu conhecimento do seu produto. Ninguém vai conseguir vender o seu produto melhor do que você, então, por favor, vamos vender esse negócio. Vamos ou não vamos? Pelo amor de Deus, vamos vender esse negócio. Ela gritou que bora! Vamos vender esse negócio, gente! Se você... vou contratar um influencer para vender. Não vai vender igual você. Duvido. Duvido. Ninguém vai conseguir falar da sua marca melhor do que você. Nem se você treinar a pessoa 10 vezes. Cara, eu vou te falar aqui minha história. Cara, esquece. Por quê? Ele vai falar da missão, ele não vai falar da Quando você for vender, você vai envolver a e depois você vai pegar a Eu duvido que esse negócio não vai vender. Ixi. Vai vincular a mensagem na missão. Como é que você vai pegar uma influência e mandar ele fazer isso para você? Ele não vai conseguir. Vai conseguir? Nem se ele quiser, nem se ele treinar muito. Então, esse senhor aqui que não está mais entre nós, de uma forma bem ampla, ele deu uma aula para a gente sobre comunicação e venda. E que nós podemos, dentro da nossa realidade,
trazer e aplicar para o nosso dia a dia. Tudo isso que eu falei aqui é apenas a introdução de um texto. A vida é lá fora. Você tem capacidade, você tem comunicação, você tem conhecimento, você tem produto, você tem serviço. Mas mais do que isso, você tem vida. Não adianta ter tudo. Eu falo para essas pessoas o seguinte, te falar, gato gordo não caça. Gato gordo não caça, pô. Já viu aquele gato encostado? Que aí passa um rato ali, aí ele... Gato tá gordo, cara. Gato gordo. Entende? Gato gordo não caça. É preciso ter fome, cara. Tem que ter vontade. Não adianta ter capacidade. Eu vou fechar minha fala aqui e vou te falar. O evento hoje vai ser maravilhoso, tá? Seu dia hoje vai ser incrível aqui. Pessoas maravilhosas vão passar por aqui, vão distribuir muito conhecimento, vão inundar isso aqui. Se você não pegar isso, e hoje à noite, ou no máximo segunda-feira, pegar esse fuzil e ir para a guerra, não vai adiantar de... Gato gordo não caça. Então, se você... eu tenho vergonha de vender. Não, a vergonha é conta vazia. Vender a gente não... Eu tenho vergonha de gravar vídeo. Não, vergonha é conta vazia. Gravar vídeo... O que falta é técnica. O que a gente tem que ajustar é a nossa fome. Ambição é diferente de ganância. É necessário ter ambição. Porque senão você fica com um monte de ferramenta na mão. Várias informações e vai. Aí não, vou esperar o outro evento. Não, no outro evento você vai chegar aqui maior para buscar outras ferramentas para poder alcançar outros níveis. Gato gordo não caça. Então, nada mais. Vou te falar, eu falei isso com um amigo, eu vou fechar. Cara, nada mais nesse mundo pode ser um combustível maior para a gente vencer do que a nossa vida. Eu sei de onde eu vim. Eu não quero mais voltar para aquela situação. Então eu preciso trabalhar muito, eu preciso estudar muito, eu preciso empreender muito, eu preciso comprar muito risco, eu preciso vender muito, eu preciso puxar essa pressão para cima de mim. Eu lido bem com isso. Vou te falar, eu prefiro a pressão, a loucura, o desespero do sucesso do que a tranquilidade do fracasso. Eu prefiro. Tem gente com uma vida muito calma. Claro, não está fazendo nada, pô. Está tranquilão, não está arriscando nada, irmão. Não tem nem boleto para pagar no Verde Vida, não? Tem boleto para pagar lá? Não, está tranquilinho. Não, manda os boletos para cá. Manda o time de venda, vamos para dentro. Eu prefiro esse desespero. Eu prefiro. Pressão é privilégio, pô. Pressão é ruim para quem é fraco. Pressão é privilégio. Se as pessoas não estão te pressionando é porque elas não esperam mais nada de você. A partir do momento que você subir num palco, seja esse, seja aqui, seja no palco da vida, seja no palco na empresa segunda-feira, as pessoas começarem a te olhar é porque elas esperam alguma coisa. O dia que ninguém te perguntar mais nada, o dia que ninguém te questionar mais nada, o dia que ninguém falar no teu Instagram falar besteira pra tu já morreu. Já está fazendo... Não está causando mais divisão, não está fazendo diferença nenhuma. Porque quando você começa a desenvolver, a crescer e a romper, a turbulência vem na mesma proporção. A confusão. Mas eu vou repetir para você, e aqui eu vou encerrar a minha fala. E eu quero saber se você vai ficar desse lado aí, ou tu vai pular para o meu lado aqui. Mas eu, Ivan Lucas, pai da Lavínia, 5 anos, gente, meu Deus do céu. Você não tem noção do que é aquele cachinho, não. Maravilhoso. Casado com Tamires Viana ali, 12 anos casado. Tá? Filho de minha mãe em Nova Iguaçu, filho da Baixada Fluminense. Homem apaixonado pela vida. Eu prefiro a pressão do crescimento. Eu prefiro a pressão do avanço. Eu prefiro a pressão da venda. Eu prefiro a pressão do romper. Eu prefiro do que uma vida bem calma numa linha muito medíocre. Essa vida eu não quero. Então, se você também não quer, aqui, nesse evento maravilhoso, idealizado por essa mulher fantástica, estão sendo faladas e dados direcionamentos para que você vá para a zona da pressão. Saia do lugar comum. É por isso que essa mulher foi levantada. E para te levar para um lugar qual? Para a zona da pressão. Porque quando o avião está aqui,
Não acontece nada. Quando ele começa a subir, o que acontece? A pressão está lá em cima. Só que tem uma coisa, no oceano, quanto mais fundo você for, tem pressão lá embaixo. Aí tu escolhe. A pressão lá de baixo ou a pressão lá de cima? Aqui eu encerro, você já entendeu. Uau!